Deus, o que tá acontecendo? Meus investimentos no Tesouro Selic ficaram negativos, o que eu vou fazer? Esse não era o investimento mais seguro do Brasil? Onde que eu vou deixar minha reserva de emergência agora? Calma, essas e muitas outras dúvidas eu vou responder nesse vídeo atendendo a pedido de vocês. Fala, pobre mortal, tudo bem com você? Se você gostou do tema desse vídeo, já deixa seu like aqui, se inscreva no canal e, claro, compartilhe com seus amigos a explicação desse fenômeno que aconteceu nesse último mês. O investimento mais indicado por especialistas em finanças e influenciadores ficou negativo pela primeira vez em 18 anos. No mês de setembro, o Tesouro Selic teve uma rentabilidade negativa de 0,27%. Na verdade, a última vez que isso tinha acontecido foi em maio de 2002, que foi ali o primeiro ano que os títulos públicos passaram a ter a marcação a mercado. Na época, os papéis caíram 0,42% devido ao temor da eleição do ex-presidente Lula. E o episódio ficou conhecido justamente como a crise da marcação a mercado. E sim, isso pode acontecer de novo agora no mês de outubro, sendo a primeira vez na história em que 2 meses consecutivos o Tesouro Selic fica negativo. Isso por conta aí da baixa taxa de juros e pelas incertezas fiscais do governo brasileiro. Mas para você entender por que isso aconteceu, você precisa entender como funciona a rentabilidade do Tesouro Selic. O Tesouro Selic é um título pós-fixado, ou seja, a sua rentabilidade é atrelada a um indicador variável, que nesse caso é a taxa Selic. A taxa Selic é determinada de 45 em 45 dias pelo Copom, o Comitê de Políticas Monetárias, e ele decide se quer aumentar, diminuir ou manter a taxa Selic para os próximos 45 dias. Só que tem um porém, o Tesouro Selic ele não é 100% pós-fixado. Além dessa taxa pós-fixada, ele tem uma taxa pré-fixada determinada no momento do contrato, no momento que você compra esse título, né? E que vai mostrar se o título está em ágio, deságio ou ao par. Ou seja, quando você for comprar o seu título ali, o seu investimento no Tesouro Selic, você vai ver que ele vai render Selic mais alguma coisinha ou menos alguma coisinha. E isso é o que mostra se a demanda está maior do que a oferta ou vice-versa. Essa taxa geralmente ficava ali quase no zero, entre 0,01, 0,03, 0,02, tá? Porém, como você pode ver nesse gráfico, no último mês ela disparou, chegando aí a quase 0,35% no momento em que eu gravo esse vídeo. Sendo assim, apesar da volatilidade ser bem baixinha do Tesouro Selic, existe uma volatilidade e por conta disso você pode até mesmo perder dinheiro se resolve resgatar antes do prazo de vencimento, que dos títulos atuais é 2025. Calma que eu vou te explicar agora exatamente por que isso acontece, tá? Imagine que o título esteja rendendo Selic mais zero, ou seja, somente a taxa pós-fixada. Isso significaria que o título está ao par, a gente chama de ao par, que é quando ele está realmente só rendendo a Selic, não tem nenhum ágio, nem um deságio. Se a demanda do título for muito maior do que a oferta, ou seja, tem mais gente querendo comprar do que o governo tem a oferecer, o título vai estar em ágio, ou seja, ele vai estar rendendo Selic menos alguma taxinha. Significa que as pessoas topam receber um pouco menos do que a Selic para ter aquele título ali, né? Claro, sempre que a demanda é maior do que a oferta, o preço das coisas sobem. Porém, o contrário também é verdadeiro. Quando a demanda é menor do que a oferta, ou seja, o governo tem mais a oferecer do que tem gente querendo comprar, o título vai entrar em deságio, ou seja, ele vai perder o valor e as pessoas só vão topar comprar se ele estiver rendendo Selic mais alguma taxinha. Sendo assim, quanto menos gente tem buscando esses títulos públicos em relação ao que o governo tem a oferecer, mais o preço desse título vai caindo para ver se assim as pessoas conseguem comprar, ou seja, as pessoas só topam comprar ele pagando Selic mais uma taxa. E aí essa taxa tende a ir subindo. É exatamente isso que está acontecendo agora pela primeira vez na história com essa proporção. né? A atratividade do Tesouro Selic ela está muito baixa, porque a taxa Selic ela está bem baixinha, está em 2%. Né? Quando a gente olha isso, frente a outros pares aí de países emergentes, o Brasil é um dos países que está com a taxa mais baixa, na minha opinião, artificialmente. Né? A gente está com taxa ali de países desenvolvidos. Isso não faz sentido com a incerteza fiscal que existe aqui no nosso país. Né? Então os investidores não querem colocar o dinheiro no Tesouro Selic e por isso o preço dele vem caindo. E como que isso pode ser resolvido? Na minha visão, o principal é o Copom voltar a aumentar essa taxa aí Selic.
tá? E aí eu acredito que quando eles começarem a aumentar, espero que seja em breve, tá? Já tem um tempo que eu venho falando com vocês que não faz sentido pra mim essa taxa Selic tão baixa assim. Eu acredito que as coisas irão se normalizar. Mas, Rufino, vamos lá então. Você sempre falou que a reserva de emergência tem que ficar num título seguro, bem seguro, com liquidez diária e com baixa volatilidade. Continua valendo a pena deixar a reserva de emergência no Tesouro Selic? Na minha opinião, sim, ainda continua valendo a pena porque o Tesouro Selic ainda é o investimento mais seguro do nosso país. Mesmo com todas as incertezas do nosso governo, né, corrupção e várias coisas que a gente não precisa falar aqui, ainda assim o governo acaba sendo um bom pagador da dívida interna. Por que isso? Porque se for preciso, ele pode sair imprimindo dinheiro ali, por pior que isso cause aí no nosso país no longo prazo, mas ele pode fazer isso. Então ainda é mais fácil que um banco deixe de honrar as suas dívidas do que o próprio governo. E claro, o Tesouro Selic ainda tem aquele outro fator muito forte que é a liquidez. Em D+1 você consegue ter o dinheiro de volta no seu bolso. Além disso, dá mais uma olhadinha nesse gráfico aqui completo do título para você ver que isso foi uma anormalidade, uma anomalia, tá? Isso não costuma acontecer, como eu falei, foi a primeira vez aí em 18 anos, sendo que a primeira vez mesmo foi tipo no primeiro ano que estava acontecendo a marcação a mercado e por conta disso, eu acredito que a gente já vai recuperar rapidamente isso daí, tá? E vai voltar ao normal. Então você pode pensar assim: ah, nossa, o tesouro caiu, a poupança ela não cai, né? Só que o tesouro ele ficou rendendo mais que a poupança por 18 anos, todos os meses, né? Praticamente. E aí, só em um mês que ele ficou negativo. Será que faz sentido você então ignorar esse investimento e voltar para a poupança? De qualquer maneira, vou te mostrar mais algumas opções aqui para você deixar a sua reserva de emergência se você estiver inseguro aí em relação ao Tesouro Selic. Primeira opção seriam os CDBs, que rendam pelo menos 100% da Selic. Por que eu falo pelo menos 100% da Selic? Porque o risco vai ser um pouquinho maior do que deixar o dinheiro no Tesouro Selic, né? Então é preciso que ele renda no mínimo igual ou um pouquinho a mais aí, né, em relação ao Tesouro Selic para compensar esse risco. O cuidado que você tem que tomar aqui, apesar de termos a proteção do FGC, é com o tamanho e a qualidade do banco. Quanto menor for o banco, quanto piores forem os resultados desse banco, mais ele tende a pagar. Então, normalmente, aqueles bancos que pagam muito mais que 100% da taxa Selic são também bancos mais arriscados. Muito cuidado com isso. Uma outra opção são os fundos DI, que vão investir majoritariamente em Tesouro Selic, mas que podem ter uma pequena parcela ali em outros títulos, tá? O problema aqui, né, é que realmente você vai ter também uma volatilidade nesses fundos, tá? Mas é uma opção aí para você. Outra opção são as contas correntes remuneradas, como a gente tem aí a NuConta do Nubank, tá? Como eu falei já, para os CDBs é mais ou menos ali a mesma coisa, né? Vai render ali 100% do CDI, porém o risco também acaba sendo um pouco maior, porque o Nubank, por exemplo, é uma empresa que ainda até hoje nunca deu lucro, apesar da qualidade, apesar do tamanho da empresa, né? Então a gente tem que ficar atento, mas é sim uma opção que te dá uma liquidez ali ainda maior que dos títulos públicos. O principal é isso, galera. Se tiver ficado qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder todo mundo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Ativa a notificação também para sempre que a gente tiver vídeos novos aqui, você receber aí no seu YouTube. E não esquece, Pobre Mortal, me diz aqui embaixo também onde você tem deixado a sua reserva de emergência hoje. E se você perdeu um pouquinho de dinheiro aí no Tesouro Selic. Espero que não tenha se desesperado e vendido antes da hora. Mais uma vez, espero que você tenha gostado. Tamo junto e até a próxima!